Então, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos a esse nosso encontro aqui. Eu marquei uma reunião, porque eu tenho uma coisa oficial para passar para vocês, que tem a ver com o modelo de negócio que vocês estão aplicando, vendas. Então, hoje aqui nós vamos falar sobre uma estratégia pouco difundida no Brasil. Ainda não chegou por aqui tão massivamente o que eu vou passar para vocês hoje, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já é muito difundida, as pessoas estão trabalhando com essa estratégia quando se trata de negócios, quando se trata de vendas, né? Quando eu falo de vendas, muitas pessoas falam assim para mim, Edinaldo, eu quero vender mais. Eu quero vender mais, eu preciso vender mais. E é interessante porque a palavra vender mais parece que resolve todos os problemas, parece que ela é mágica, né? Mas aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre venda, é importante, mas não só da venda, mas a venda com previsibilidade. Eu acho que a palavra previsibilidade, ela sim é o que a gente deveria buscar a todo momento. Eu já vi muitas empresas, de uma hora para outra, fazer um faturamento de 300, 400 mil reais no mês, e no mês seguinte fazer 50, 80, 100. Então, essa falta de uma previsibilidade, um mês é muito bom e outro mês não é tão bom, ou até mesmo um mês ruim no meio do caminho, isso faz com que a empresa passe por momentos de instabilidade. A palavra previsão, ela tem a ver com você saber para onde você está indo. Mesmo que você não tenha toda a previsão hoje, é possível fazer uma projeção, uma ideia visual, primeiro na cabeça e depois no papel, de para onde você está indo com as suas vendas. E o que eu vou falar para vocês aqui hoje pode mudar o jogo, mas é bom que você tenha essa clareza. Vender com previsibilidade, é disso que a gente fala, é disso que a gente vai falar a partir de agora. Não é simplesmente um lançamento, onde você lança um produto, abre um negócio e tem uma primeira onda, né? A gente vai falar sobre uma venda com previsibilidade. Óbvio que eu seria desonesto com vocês se eu falar que isso aqui que eu vou explicar todo mundo vai alcançar de primeira tentativa, que todo mundo vai alcançar. Para falar bem a verdade, muitos não vão alcançar. Talvez 1, 2, 5% vão alcançar. Venda com previsibilidade e crescendo, escalando. Por que, Edinaldo, que você fala isso? Porque eu não posso dizer para vocês que vocês terão todo o sucesso do mundo com uma estratégia, sendo que nem todo mundo está no mesmo movimento, nem todo mundo está com a mesma preparação, nem todo mundo está com a mesma capacidade, nem todo mundo tem os mesmos recursos. É disso que eu estou falando. Então, a gente precisa sim ter essa clareza, a gente precisa sim ter essa noção de que as coisas vão acontecer para alguns e para outros talvez não como a gente gostaria que fosse, porque daí eu estaria mentindo. Então, pensa assim, ó, no seu negócio, você quer vender mais. Como que nós podemos fazer para que o seu negócio, com o que você tem hoje, ele deslanche? Isso é importante, tá? Mas buscando uma previsibilidade, buscando venda com recorrência, tá? Quando eu falo que nem todo mundo vai acontecer isso, é porque num encontro como esse, com 50, 100 pessoas, eu tenho que ter muita cautela para não criar uma falsa expectativa. Dá trabalho, é possível, mas não é para todo mundo. Então, a pergunta que eu te faço é: de que lado você está? Das pessoas que vão entender o método e vão aplicar, ou daqueles que vão continuar olhando e vão ter, e vão dizer, não é para mim, eu não consigo, está longe de mim, entendeu? Então, é disso que eu estou falando. Tem algumas pessoas que vão conseguir e outras não. E está tudo bem, faz parte do jogo, tá? Eu sempre olho para o mercado e eu atendo muitas pessoas, eu vejo pessoas que estão extremamente motivadas, enquanto outros estão cansados. Eu vejo pessoas escalando as vendas e outros reclamando da crise. Eu vejo pessoas com dificuldade de criar um mix de produto que venda e outros com dificuldade de escolher qual produto de tanto que cria. E isso faz a diferença no mercado. Não somos todos iguais, os negócios não são iguais, e mesmo aqueles que estão na mesma área vão ter movimentos diferentes. Esse é um ponto que não tem como mudar, tá? Alguns batem as metas, outros não batem as metas. É muito natural isso, gente. Então, choque de realidade, mas é importante para o começo aqui, porque vender nada mais é do que a gente resolver alguns problemas que estão no mercado, gerando valor para nossos clientes. Isso é vender. Vender
com recorrência é você gerar um valor que as pessoas voltem, comprem de novo. Tudo isso a gente vai ver aqui hoje, tá? Tudo isso a gente vai falar aqui hoje. Eu quero compartilhar com vocês a minha tela aqui. Quero mostrar aqui para vocês uma imagem que para mim é muito importante. Quero partilhar com vocês algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Isso aqui é uma foto de 2017. E por que eu quis colocar essa foto? Porque nesse movimento que eu estava participando, era um treinamento, uma missão, uma jornada ali de conhecimento. Essa é uma foto tirada numa incubadora em São Francisco. Nesse movimento aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu descobri algo que eu vinha procurando desde 2007, mas eu não sabia o que era. Então, numa jornada de 2007 a 2017, com muitos treinamentos, treinando vendedores, desenvolvendo equipes, muitas coisas eu questionava, muitas coisas não faziam sentido para mim. Eu seguia trabalhando e quanto mais resultado eu tinha com os meus clientes, mais repetia uma frase na minha cabeça. Edinaldo, parece que quanto mais a minha empresa cresce, mais dor de cabeça eu tenho. Edinaldo, você precisa me ajudar. Porque, Edinaldo, quanto mais eu vendo, mais trabalho eu tenho. Quanto mais a minha empresa fatura, menos tempo eu tenho para cuidar da minha vida, para cuidar das minhas coisas. Eu escutei isso por 10 anos. 10 anos. E nessa missão, eu comecei a entender, eu comecei a virar uma chave dentro da minha cabeça. E o que eu quero dizer para vocês é que isso aqui está registrado, está guardado, é importante para mim. Mas nesse movimento, hoje, talvez, você está no mesmo lugar que eu estava. Tá? Eu estava ali com Roberto Chiniachique, o Maurício Benvenuti, aqui com o Ricardo Darrico, o Ricardo Moraes, pessoas incríveis que me agregaram muito no meu network. E hoje você está aqui nessa reunião para talvez ouvir eu falar o quê? Que existe poder na oportunidade. Tá? Existe um poder na oportunidade. Hoje você está num ponto de ouvinte, observador. Mas talvez tenha uma chave aqui para você hoje. Eu sempre pergunto assim, onde você estava em setembro de 2021? O que você estava fazendo em setembro de 2021? Esse é o poder da oportunidade. Porque talvez hoje você está colhendo exatamente o fruto do que você fez naquele dia. Porque talvez aquilo que você fez em 2014, 2018, 2020 é exatamente o que te trouxe até aqui em 2022. E eu estou dizendo o seguinte, nesse dia, uma chave virou na minha cabeça, importantíssima, tá? E que mudou a forma de eu trabalhar, atuar, atender. O que vocês vão ver aqui hoje tem a ver com o que aconteceu há 5 anos atrás. Quando eu tive uma oportunidade e plantei uma semente. E essa semente germinou no meu trabalho, germinou na minha vida. E o que eu estou dizendo é, talvez você não esteja, nesse momento, receptivo ao que eu estou dizendo. Então, e está tudo bem. Mas observa se a semente que você vai plantar hoje no seu negócio não é exatamente o que vai mudar a realidade do seu negócio ali na frente. Às vezes a gente fica ansioso, olhando demais o que vai acontecer o ano que vem, sofrendo pelo que aconteceu o ano passado, e a gente esquece que é hoje. É hoje. Nesse momento, você tem essa chance de lançar essa semente, tá? E é disso que eu estou falando aqui com vocês, é por isso que eu estou aqui partilhando com vocês isso. Para mim, aqui teve uma chave, e eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesse dia, nessa reunião. Eu fui para os Estados Unidos para entender um pouco sobre a forma de gestão, a forma de venda, como que o americano ele consegue, em tudo que você vê do americano, ele tem uma pegada mais de venda, mais comercial. E eu falava, a gente precisa aprender com isso. A gente precisa tirar uma lição disso, até porque eles estão um pouquinho à frente da gente em termos de mercado. E aí foi isso que eu fui lá ver. E eu descobri uma coisa muito interessante, que isso virou para mim uma chave. A primeira questão é a forma com que eles lidam com 3 pilares que eu vou falar aqui hoje para vocês. Daqui a pouco eu volto nisso. E a segunda questão é como eles gerenciam os seus negócios, tá? No Brasil, a gente é muito operacional. Eu quero que você que está comigo aqui nessa reunião pense. Quanto tempo você passa na operação do seu negócio? Se você falar que passa 70% na operação, saiba, você está na média. O brasileiro tem essa cultura, a gente é muito da entrega, da mão na massa,
do trabalho. E a gente é pouco para olhar para a administração, a gente é pouco menos ainda para olhar para o marketing. E é disso que nós vamos falar hoje. Vendas envolve marketing, vendas envolve uma visão estratégia em cima do marketing, estratégica, tá? Você quer recorrência? Então entenda, você vai ter que dedicar mais tempo para o seu marketing, menos mão na massa produzindo e um pouco mais tendo a estratégia do seu negócio. Eu vou colocar esse desenho aqui porque eu estou achando que isso pode ser interessante para vocês. Eu gosto de desenhar, vocês sabem disso? E eu acho que isso aqui já é a primeira chave de hoje. Acho que isso aqui já pode impactar não só as suas vendas, mas o seu negócio em si. Existem coisas que mudam a nossa forma de olhar para o negócio. Existem coisas que mudam a nossa forma de reagir frente aos movimentos que a gente precisa fazer, de vendas, de captura de novos clientes, de treinamento de equipe para vender mais, de melhoria no portfólio de produtos, tudo isso é importante. Mas olha isso aqui foi muito legal, mas como eu sempre digo, às vezes é o simples que ele é mais poderoso. A explicação partiu de um desenho. No Brasil, existe uma pirâmide. Ela é mais ou menos assim, ó. Quando um empresário, um empreendedor, ele monta um negócio, ele se preocupa muito, mas muito, 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 com o produto, com o serviço, com a entrega do que ele ofereceu para o mercado. E nessa pegada de estar ali fazendo aquilo que ele acredita ser o negócio dele, ele passa 80% do tempo e esforço produzindo o produto, confeccionando o serviço, fazendo a entrega para o cliente daquilo que foi negociado. E aí, sobra-se, talvez, vamos lá, vamos colocar um número redondo. Vamos colocar um número redondo, 10%, sobra aqui para ele fazer o que a gente chama de ADM. Então, ele fica na operação, 80%, ele fica 10% administrando o negócio, e o que sobra ali, 10%, estou sendo bonzinho, hein, gente? 10%, ele foca no marketing. Então, essa pirâmide aqui é base porque a gente vai falar sobre vendas. É base para o que você está fazendo aí no seu negócio. Como que está a sua pirâmide de negócio? 80% do tempo está ali cuidando da operação. 10% administrando o seu negócio. E eu falo administrar, não falo nem gerindo, tá? Tem uma diferença muito grande entre administrar e gerir. Porque o gestor, ele tem números, indicadores. E o administrador, ele paga a conta, ele recebe conta. Então, vamos lá. São termos aí que eu gosto de separar por uma forma mais figurada de explicação. Mas você está gerindo o seu negócio quando você tem indicadores. E você está administrando quando você está cuidando da operação, cuidando das partes burocráticas do negócio. Está tudo bem. Você pode passar tempo administrando, está tudo bem. Só que se você falar assim, eu quero implementar uma gestão, você tem que lembrar que para gerir você precisa ter controle dos números, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso racional. 10% no marketing. Aí eu fui questionando, e aí eu descobri uma pirâmide, que é uma pirâmide um pouquinho diferente, que é mais utilizada pelos americanos do que nós, brasileiros. Não estou dizendo que todo brasileiro é igual e todo empresário é igual, muitos já estão se adaptando, e eu sei disso, mas na grande maioria, gente, ó, o americano, ele passa 33% na operação, 33% na administração e 33% aonde? No marketing. No marketing, cuidando do comercial, cuidando das vendas, cuidando das campanhas, cuidando da divulgação. Então, isso aqui virou uma chave na minha cabeça. Porque eu ajudei muita gente, talvez alguém daqui possa dizer que eu já ajudei com o meu trabalho, e assim, sempre buscando fazer mais vendas, sempre buscando ajustar os processos, sempre buscando treinar a equipe, mas muitas vezes eu olhava e falava assim,
não estou resolvendo o problema desse empresário. Por quê? Porque ele continua sendo o empresidiário, ele está preso no próprio negócio. E aí eu comecei a analisar e cheguei a essa conclusão. Por que que é assim? Porque muitos empresários não saem da operação, continuam dentro da operação, continuam investindo seu tempo, seus recursos na operação. E aí tem uma grande mudança que vai acontecer. Quando você sair tanto de dentro da operação e começar a cuidar de outras áreas do seu negócio. Edinaldo, mas eu ainda não estou em condição de fazer isso. Você nunca vai estar se você não plantar semente hoje. É isso que eu chamo de oportunidade. Quando a oportunidade surge, a gente tem que começar a alinhar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para a gente chegar em algum momento lá, naquilo que a gente gostaria. Tá? Eu vou falar sobre vendas, vou mostrar um monte de coisa, mas eu gostaria de dizer que essa reunião mudou a forma com que eu olho o empreendedorismo, a forma com que eu olho as empresas, a forma com que eu ajudo empresários, e eu gostaria que essa reunião de hoje talvez te desse esses insights que você precisa para melhorar aí o seu negócio, tá? Para melhorar aí a sua performance. Por quê? Vender não é difícil. Vender uma boa campanha, você vai vender. Com bom investimento, você vai vender. O problema é vender com recorrência, com consistência na linha do tempo. E para isso, você dono, você gestor do negócio, tem que ter tempo e cabeça para cuidar das ondas que você vai precisar criar, das pessoas que você vai ter que formar, dos processos que você vai ter que construir aí no seu negócio. E tá tudo bem. Agora nós vamos entrar na parte boa, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso na prática, porque todo dia alguém, talvez vocês mesmos que estão aqui, me perguntam assim, Edinaldo, como que eu consigo mais seguidores? Edinaldo, como que eu consigo mais visualização para os meus vídeos? Edinaldo, como que eu monto um produto, né? Como que eu crio um produto, um portfólio, uma esteira para mim vender mais? São perguntas estratégicas importantíssimas, mas não é com essas respostas que você vai mudar o jogo, tá? Você precisa pensar que está um pouco além do que muitas vezes é o que está na cara, né? É o que está todo mundo falando, então você está procurando. Mas tem uma basezinha um pouco atrás que quem tem sucesso já passou por isso, tá? E você sabe onde você já chegou no seu negócio, você sabe onde você já está hoje, e isso é muito legal, porque é daí que parte o próximo platô. Então vamos lá. Vou entrar aqui agora com vocês no que eu chamo de plano para acelerar as vendas, mas não esqueça do que eu falei ali atrás. Você precisa ter tempo, tá? E eu não estou dizendo que é trabalhar menos, talvez você vai trabalhar mais, talvez no começo, principalmente até essa metodologia entrar no seu negócio, o seu esforço é um pouco maior, mas só que é o seguinte, daqui a pouco você vai estar trabalhando mais certo. E trabalhar certo, muitas vezes, não ocupa tanto tempo em horas do que hoje, tá? Então, quando você acertar o mecanismo, você vai trabalhar menos, provavelmente, tá? E aí, conforme o seu negócio vai crescendo, você vai se ocupando de novas tarefas. E para isso a gente tem 3 desafios. Se você tiver com papel aí, eu quero que você anote esses 3 desafios, porque com certeza respondê-los pode mudar seu jogo na venda, tá? Quem sabe são as chaves aí que você está tendo nesse movimento hoje para que você possa levar para o seu negócio. Então, nós temos alguns desafios. Quais são os desafios, Edinaldo? O primeiro desafio, o desafio de conquistar novos clientes. Esse é um grande desafio. Muitos de nós, a todo momento, precisamos pensar nisso. Porque a empresa que não precisa de novos clientes é a empresa que estagnou, ela parou. Todo dia você precisa atrair novos clientes. Isso é muito importante. O segundo desafio, converter mais oportunidades em negócios. Então, você está atraindo pessoas, você está conseguindo ser mais chamativo na sua comunicação, na comunicação do seu negócio, beleza. Mas você está conseguindo transformar essas pessoas em negócio, né? Essas oportunidades que elas trazem, está virando negócio. E o terceiro, você consegue encantar esse seu cliente que está comprando de você a ponto de que ele compre de novo? Compre de forma recorrente do seu negócio? São 3 perguntas, 3 desafios, que nós vamos falar um pouco de
cada um desses pilares durante essa reunião de hoje, tá? É para isso que nós estamos aqui, para a gente olhar para o prático, aquilo que funciona, e você poder, daqui a pouco, a hora que acabar essa reunião, ajustar alguns parafusos aí para que você responda o seu desafio, tá? Eu gosto de perguntar o seguinte, vai ali na pergunta, coloca ali para mim, eu vou ver pelas perguntas, tá? Qual que é o desafio maior para você agora? 1, 2 ou 3? Conquistar novos clientes, converter mais oportunidades que já está aparecendo em negócio, ou encantar o comprador para que ele volte a comprar de você? O Marcelo colocou o número 2 ali, ó. Converter mais oportunidades em negócio, tá? A Keila colocou 1, conquistar novos clientes. A Ana colocou 2 também. A Karina colocou 3, fazer com que eles voltem. A Karina também, a Jussiara também. O Roberto colocou converter, número 2. A Daniele também colocou converter. Que bom, gente. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses pilares aqui hoje, e eu gostaria muito que vocês refletissem enquanto eu vou apresentando aqui. Obrigado pela partilha aí. Existe 3 atitudes agora que estão com vocês. A maior parte de vocês, a gente teve vários contatos, alguns estão até em outros projetos comigo, e eu gostaria de dizer que eu encontro todo dia 3 tipos de atitude que representa muito do que você está fazendo no mercado. Vamos chamar isso aqui de atitudes empreendedoras. É importante você ter esperança? Muito. É importante você ser esforçado? Muito. É importante você se transformar a todo momento? Também, muito. Mas deixa eu mostrar para vocês as atitudes que eu tenho visto, tá? E essas atitudes de forma isolada, elas estão comprometendo os resultados. Talvez o seu. Eu gostaria que você identificasse agora, como você tem esses desafios, quais são as suas atitudes hoje frente ao mercado. Primeira, atitude de esperança. A atitude de esperança pode converter a pessoa. Se ela não converte a esperança na energia boa, ela pode apenas esperar. Vai dar certo. Mas o que eu estou fazendo para dar certo? Esperando. Por quê? Porque geralmente essas pessoas têm medo de mudança. Analisa se isso aqui não serve para você. Você acredita, você tem fé que as coisas vão acontecer, mas ao mesmo tempo você tem medo da mudança. E aí, geralmente, você foca naquilo que você já fez e que deu certo. Você foca em experiências que você passou e que foram boas. Com essa atitude de esperar, de ficar olhando para o passado, muitos, durante esses últimos anos, quebraram. Tem números, por exemplo, durante a pandemia que a gente acabou de passar, ainda temos sequela dela, mas está finalizando, graças a Deus. 700, 800 mil empresários quebraram, fecharam as portas, só no primeiro ciclo da pandemia. A gente está falando de quase 1 milhão de empresas. Então, por quê? Muitos tiveram medo das mudanças que iam acontecer, focaram nas experiências que estavam fazendo e quebraram. Outros estão persistindo até agora nos modelos antigos, não estão tendo resultado. Talvez esse é o seu caso. Talvez você tenha um negócio tradicional que faz 5, 10 anos que está dando resultado e você está persistindo no mesmo modelo. E eu vou te dizer daqui a pouco por que isso aqui é importante rever. E muitos estão diminuindo, estão desanimados. Legal, esses são os que eu chamo de esperançosos. E lembra bem, tem um lado positivo na esperança, mas não é do lado positivo que eu estou falando. Eu estou falando do lado de sentar e dizer, isso ainda vai acontecer, as coisas vão voltar como era antes. Pensa se não é você que está pensando desse jeito, tá? Às vezes a gente acredita que um mecanismo de venda, por exemplo, você fez um anúncio, terceiro dia o anúncio não está dando resultado, e você fala, não, mas ele vai melhorar. E aí você tem o quê? Esperança. Mas você não faz nada, você só espera, e ele não melhora. Você tem um funcionário, um colaborador, que ele não está desempenhando, ele não está entregando, e você fala, não, mas eu confio que ele vai mudar, eu tenho conversado com ele vai mudar, se você tem esperança. Então, entenda bem, às vezes a gente tem que sacrificar o individual pelo coletivo. Isso é um ponto.
Esperança não é esperar, nem com pessoas, nem com tecnologia, muito menos quando a gente fala de processo. Se o processo não está bom, você tem que mudar. Daí a gente tem um outro grupo, tá? Que são os esforçados. Quem são os esforçados? Eles tentam fazer algo diferente. Os esforçados. Mas eles têm medo de errar. Vocês perceberam que os esperançosos têm medo de mudar. E os esforçados têm medo de errar. Quando você tem medo do erro, você foca em quê? Em adquirir novos conhecimentos. A todo momento você está buscando novos conhecimentos, porque você acredita que quanto mais conhecimento você tiver, menos você vai errar. E na tentativa de absorver todo o conhecimento do mundo e comprar livros e comprar cursos e buscar informações, você cria uma overdose e uma inércia. Apesar de parecer que você é uma pessoa esforçada, na prática, esse seu medo de errar coloca você a todo momento começando de novo. Ao invés de você romper com o bloqueio que está te dando medo, você dá um passo para trás, vai lá atrás, começa de novo para chegar até onde você está hoje, muitas vezes. Então, empresários que muitas vezes, pelo medo de errar, não fazem o que precisam fazer. Muito comum, tá, gente? Esses, muitos investiram, botou uma grana, contratou alguém, agora eu estou com uma agência. A agência vai resolver minhas vendas, vai trazer cliente à reveria. E as coisas não são assim, você sabe muito bem. Você terceirizou sua estratégia. Isso é muito perigoso, tá? Então, principalmente porque a hora que esse negócio der certo na mão de terceiro, provavelmente você vai pagar muito mais caro do que deveria se você estivesse administrando a sua estratégia, principalmente quando se trata de estratégias comerciais, de expansão, de crescimento. Então, você investe e está esperando que algo possa acontecer. Nesse meio do caminho, você fica ansioso, preocupado, acha que está gastando demais, se arrepende de investimento que acabou de fazer, fala que vai mudar o fornecedor porque não está dando certo, porque você nem sabe o que está acontecendo ali, e nisso muitas pessoas sofrem. Outros até têm resultado, mas tem resultado lento. Resultados que custam muito caro e que não têm muita perspectiva. Esses estão, nesse momento, esperando mudança na política, mudança no mercado, mudança nas regras do jogo. Estão esperando. Pensem nisso. Esse segundo movimento aqui, ó, dos esforçados, eles estão parando por causa do erro. E os transformados? Os transformados são aqueles que se adaptam às mudanças e vão se transformando. Por exemplo, quando teve a pandemia, você vê que todos aqueles que se deram bem, eles se adaptaram, e se adaptaram rápido. Eles se adaptaram rápido, eles entenderam o movimento e eles estão um pouco na frente. Mas foram a minoria. Muitos poucos já fizeram essa curva para recuperar o movimento do mercado. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui daqui a pouquinho. Tudo se encaixa daqui a pouco. Por enquanto, eu estou dando uma visão geral, uma visão de oportunidade, uma visão de papel, de postura, para que você chegue e coloque a metodologia em prática. Porque sem essa atitude mental, com medo de errar, com medo de mudança, você não vai conseguir se adaptar. Porque a matéria-prima da adaptação é você se permitir errar, aprender rápido e seguir adiante. Se adaptar não é pegar algo pronto, ler o manual e seguir. Se adaptar muitas vezes é criar o caminho. Então, essas pessoas têm medo? Claro que têm. Essas pessoas têm insegurança? Óbvio. Elas só têm uma diferença, elas gerenciam, elas não são dominadas pelo medo. Elas não são dominadas por aquilo que muitas vezes controla. Elas administram. E aí o que acontece? Elas focam em todo movimento, tanto no erro quanto no acerto, elas estão aprendendo, porque aprender faz parte do processo. E aí, olha para vocês verem aqui, ó. E aí eu espero muito que até o final dessa minha participação aqui, eu consiga mostrar para vocês como que é importante se adaptar. Como que é importante entender o que eu vou passar ali para vocês, do novo que está vindo aí, forte lá fora, e que vai chegar pesado aqui, gente. E que muita gente não vai estar preparado para absorver. Vocês acham que montar produto digital, pôr para vender, contratar agência, fazer anúncio e vai vender? Isso, gente, é coisa de 2015.
2016, o mercado mudou rápido. Eu não sei se você está percebendo isso. E hoje eu estou aqui para te dizer sobre o que mudou, como mudou e como surfar nessa onda. Estão em processo de transformação. Olha aqui, ó. Aqueles que se adaptam, eles descobrem alternativas novas para lidar, por exemplo, com os canais de venda, canais de logística, canais de divulgação, lugares aonde vai buscar novos clientes. Cada dia você entra, por exemplo, nesses sites que falam de novidades, você vê ali formas novas de se comunicar, ferramentas que surgem, possibilidades novas, novos produtos, novos mercados. Então, vem comigo aqui que vai fazer sentido para você na hora que eu amarrar tudo isso aqui, ó. Mas assim, esses caras, esses transformados, eles estão investindo em tecnologia. Anota aí, ó. O que eles estão fazendo hoje, Edinaldo? Eles estão investindo em tecnologia. Vamos falar um pouquinho disso. Eles estão treinando pessoas. Treinando pessoas. E terceiro, eles estão melhorando processos. Estão estudando, fazendo networking, aprendendo com o erro e com o acerto dos outros. E eles aprendem todo dia. O mercado aonde? Gente, olha, vou falar uma coisa aqui que vai parecer que eu estou confessando a idade, mas deixa eu só partilhar uma coisa com vocês. A minha vida toda até o ensino médio, eu escutava o quê? Estuda, pega o diploma e vai buscar um emprego. Estuda, fecha o ciclo. Vocês já ouviram isso aqui 1 milhão de vezes e eu gosto de repetir. Por quê? Porque era assim que funcionava. Você queria uma profissão, você estudava, naquele movimento que você recebia, por exemplo, eu fiz contabilidade. Na época que eu fiz contabilidade, tinha um conselho. Então, você ia lá no conselho, tirava o registro e aí você podia praticar a sua profissão. E está tudo bem, foi por muitos anos, era só isso que bastava. Eu tenho amigos que estudaram comigo, que são contadores até hoje, com aquela formação lá de trás. Lógico que se eles não se adaptaram, se eles não continuaram estudando, ficaram defasados, foram substituídos, foram trocados como uma peça. Mas esse mundo não existe mais. Esse mundo onde você forma e depois você vai praticar. Agora, vocês quiseram ser empreendedores, vocês quiseram montar empresa, montar negócio. E aí vocês acham que tem formação para empreendedor? Não tem. O empreendedor aprende todo dia. Então, ser empreendedor é estar em constante transformação. Talvez aqui tenha uma grande diferença entre aqueles que estão tendo sucesso ou não. Eles se adaptam muito mais rápido. E aí eu quero falar tudo isso para mostrar o quê? A gente está na parte 1. Parte 1 é clareza. Parte 2 é prática. Quero que você anote uma coisa. O consumidor mudou. O consumidor mudou e ele está procurando negócios que estão preparados para atender ele. Gente, olha, eu acabei de receber aqui um presente que eu vou dar para minha mãe. Acho que até guardei em algum lugar. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Vou dar um celular para minha mãe. Minha mãe faz 75 anos amanhã. E eu vou dar um celular para ela. Por quê? Porque a minha mãe, que não teve... ela teve 6 meses de aula na vida. A minha mãe, quando entrou a pandemia, ela ficou longe das netas. O que ela fez? Ela começou a usar o celular da minha irmã. E ela, sim, com dificuldade de entender as palavras, etc., começou a praticar. Em 2 anos, uma senhora de 73 anos, ela usa o celular. Usa, liga, faz foto, se adaptou. Se adaptou, destravou até a leitura dela. Destravou até a leitura, vocês estão parando para pensar? Aí, nesses últimos 2, quase 3 anos de pandemia, eu tenho uma menina que tinha 7 anos quando começou a pandemia, hoje ela está com 10, tá? Boas coisas que compram aqui em casa, a decisão já é dela. Coisas do dia a dia. Ela lê, ela estuda, ela dá orientação, ela fala, compra isso, compra aquilo. Vocês sabem como que é dentro de uma casa, né? A mãe, esses dias, ia comprar uma calça, ela deu opinião. Compra essa aqui, mais bonita, o preço está melhor. Ela trouxe para a gente um site chamado Shein. Ela pesquisou, achou a tal da Shein, uma oportunidade de negócio. Então, assim, ela não era consumidor há 3 anos, ela era uma criança. 3 anos surgiram quantos novos consumidores antenados na tecnologia?
Quantas pessoas que estavam fora do mercado, porque não chegava nem perto de um celular, e hoje lida com o celular como um objeto do cotidiano, como o caso da minha mãe. Só dei 2 exemplos da minha vida, mas você sabe do que eu estou falando. O consumidor mudou, gente. E ele está procurando empresas que estejam preparadas para atendê-lo. Guarda essa chave. Guarda essa chave. Existe uma onda gigantesca de novas pessoas que passou a consumir e se relacionar pela internet. Gente, é assim, ó, toda crise, guerra mundial, todas as crises, crise econômica, inclusive a crise sanitária de saúde que a gente viveu, ela tem o lado agressivo, o lado do sofrimento, mas ela empurra, ela acelera algumas áreas, como a gente não faria se estivesse num ritmo normal das coisas. A pandemia fez isso. A pandemia nos empurrou anos à frente. E o seu negócio? E a sua empresa? Você ainda acha que rede social é para aumentar seguidor? Você ainda acha que o WhatsApp é para você falar com o cliente um a um só? Você ainda acha que o seu negócio ele pode ter um funcionário mal treinado, um processo mal definido, que você não parte nenhuma negociação de um script pré-estabelecido, você não tem uma esteira de produtos desenhada para um produto vender o outro? Se você não tem isso, entenda, são mudanças radicais que estão acontecendo. Você precisa se adaptar, você precisa entender essa dinâmica. Só isso que eu digo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o terceiro ponto de oportunidade que eu trouxe aqui é o seguinte, ó, poucos empresários se adaptaram, alguns até desistiram. Eu conheço empresários que desistiram. Outros estão insistindo no modelo errado. Poucos estão acertando nesse ajuste. E eu fico muito feliz, porque todo dia eu recebo um depoimento de alguém que entendeu o que eu estou falando para vocês há alguns meses já. Como fazer esse ajuste? Aonde estão as pecinhas que precisam ser colocadas em ordem, para que você possa usufruir também desse movimento novo do mercado. Então vamos passar. Vocês entenderam o que eu acabei de partilhar com vocês? Temos desafios, temos atitudes que precisam ser mudadas e temos oportunidades para ser aproveitadas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, olha, provavelmente nós estamos aqui com mais de dezenas de pessoas aqui, está entre 30, 50, 40, 60, está subindo. Aqui. Pessoas estão passando por aqui nesse nosso encontro, para quem está aqui ao vivo comigo. Nós temos desafios parecidos, muitos desafios parecidos, mas eu resumi em três, que talvez pega quase todo mundo. Conquistar gente nova para comprar o seu produto, transformar essa conquista, né, esse cliente que está te dando atenção, que está te ouvindo, em comprador, e fazer com que ele compre mais vezes. Só isso. As pessoas complicam demais quando vão falar de vendas. E eu só quero que você foque numa coisa. Mais pessoas querendo, mais conversão de quem quer e mais quem converteu comprando de novo. 3 passos. Quando você fizer isso bem feito, você vai ver que tem um universo de possibilidades. Eu tenho, inclusive, um treinamento que eu trago 10 possibilidades de abertura de novos negócios, mas eu estou falando de 3 aberturas. Aumentar a quantidade de cliente, fazer com que o cliente que está aí, esse lead, né, que está aí na sua base, compre mais e compre novamente. Isso se faz como? Com uma série de coisas que eu vou mostrar para vocês agora. Acelerar os resultados. Negócios orientados aos clientes. O negócio hoje ele tem que estar orientado ao cliente. Alguém chegou para mim ontem, foi hoje de manhã. A pessoa falou assim para mim, Edinaldo, o que eu devo focar com relação à concorrência? Porque eu mexi no meu preço, o meu concorrente mexeu no preço. Eu melhorei meu produto, o meu concorrente descobriu o meu fornecedor e comprou o mesmo produto. Eu coloquei frete grátis e o meu concorrente foi lá e colocou frete grátis. Eu não sei mais o que fazer. Entenda bem, se o seu negócio está orientado a produtos, a preço, está orientado à logística, você vai ter competição, concorrência.
Você precisa orientar cada dia mais o seu negócio aos seus clientes. Esse é o ponto. Ontem eu falava com um dentista, saí para jantar ontem, feriado, e encontrei um dentista amigo, casado com uma amiga, e ele falou para mim assim, Edinaldo, eu não tenho um CRM na minha clínica. Aí eu falei, pois é, não é um negócio orientado a clientes, porque como que você tem um negócio, prestação de serviço, e você não tem os pontos de contato os pontos de contato do seu cliente com o seu negócio registrado? É o mínimo que você precisa fazer, tá? Então, tendo em vista que nós estamos no ponto 2 aqui, falando de acelerar os resultados, eu já vou seguir aqui para dar para vocês o que eu vim aqui trazer. A primeira coisa, quais são os pilares para você acelerar os resultados? O primeiro pilar é o pilar tecnológico, tá? Então, se você falar assim, Ginaldo, como que eu posso? Não importa que área de negócio que você esteja, não importa se você é um prestador de serviço, se você é um e-commerce, se você é um infoprodutor, se você tem uma indústria, a tecnologia vai ser um aliado seu como um dos pilares para acelerar os seus resultados. Guardem bem isso. E aí eu trouxe até um pouquinho aqui, por quê? A tecnologia permite alcance. Alcance, não só isso, mas o principal ponto da tecnologia é ela te dá alcance. Nesse momento aqui, eu estou falando com pessoas espalhadas por vários lugares do Brasil e do mundo. Isso não é incrível? Se eu estivesse fazendo como eu fazia antigamente, alugando um espaço, convidando as pessoas para irem para esse espaço, qual seria o meu alcance? Entende o que uma câmera e um microfone pode fazer com o meu negócio? Como que você está explorando isso para o seu negócio? O alcance. A tecnologia tem que trazer alcance. Você tem que ir mais longe, tá? E aí envolve marketing digital. Marketing digital é uma invenção incrível. Eu consigo chegar nas pessoas. Eu consigo, com dinheiro, fazer com que as pessoas vejam o que eu quero falar para elas, o meu produto, o meu serviço. Então é incrível. Tecnologia. Quanto de tecnologia você conhece e quanto de tecnologia você explora? Porque se você não tem o mínimo conhecimento de tecnologia, você precisa estar próximo de pessoas que têm. Porque em alguns momentos você vai precisar fazer a pergunta certa. A resposta é mais importante, mas se você não sabe fazer a pergunta certa, você nunca vai ter a resposta certa. Esse é um ponto. E aí, a gente tem o poder das redes sociais. O poder das redes sociais. Não só as redes sociais, mas vamos usar elas como um exemplo. As redes sociais dá para se fazer miséria. Dá para você ir muito longe com o seu negócio. Mais uma vez, independente do que é o seu negócio. E o terceiro pilar tecnológico, a possibilidade de automatizar muita coisa. Para economizar recurso, para agilizar processo, para facilitar, para viabilizar a automação é fantástica. Eu acho incrível porque assim, ó, esses são os 3 pilares da minha mentoria. Ajudar as pessoas com tecnologia, ajudar as pessoas com pessoas e ajudar as pessoas com processo. Então, todo dia eu lido com alguém que implementa algum recurso de automação e economiza. Por mais que você fale, eu estou contratando uma tecnologia, estou gastando dinheiro, entenda bem, na linha do tempo, se aquilo foi feito com coerência, realmente era momento e você estava precisando daquilo e aquilo entrou dentro de um fluxo de trabalho, aquilo vai se pagar rapidamente. Por quê? Por causa da automação. Por causa da facilidade de um sistema fazer soluções que muitas vezes você precisaria de uma pessoa ou de você mesmo. Então, isso aqui é um primeiro ponto. O segundo ponto, pessoas. Enquanto tecnologia traz para a gente o poder do alcance, as pessoas traz o poder da conversão. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje nós estamos falando de vendas. Vendas não é sobre produtos, venda não é sobre preço, vendas não é sobre plataforma, vendas não é sobre prazo, vendas é sobre relacionamento. Guarda isso. Se você está com dificuldade de vender, dá um passo para trás e olha. Tem pessoas que fazem assim, ó.
eu primeiro vou colocar a tecnologia, depois eu vou fazer um atendimento humano. Não. O atendimento tecnológico deveria ser a serviço do atendimento humano. Para fazer o quê? Para automatizar, para dar performance. Você nunca coloca um robô num processo em que as pessoas ainda não deixaram ele perfeito. Você vai ter problema. Você vai mandar um áudio, você vai mandar um texto, e isso vai ficar genérico, vai ficar ruim. E eu estou falando disso com funil de WhatsApp, por exemplo. Existe funil de WhatsApp, mas o funil de WhatsApp funciona bem quando ele tem pessoas trabalhando a conversão. Quando, principalmente, sua esteira de produtos, ela está organizada para o produto mais barato ser automático e depois colocar o cliente para negociações de maior ticket para fazer conversão com pessoas. Um exemplo, quando eu falo de tecnologia, eu falo de e-commerce. Quem tem loja virtual sabe do que eu estou falando. Você precisa de 100 pessoas no seu site para uma fazer o pedido. 100 para 1. Então, a taxa de conversão do automático aqui, ó, é de 1%, 1,5% quando a loja é muito boa. Agora, olha como as pessoas convertem mais. Existem alguns dados que falam que pessoas convertem até 70%. De cada 10 abordagens de um cliente querendo comprar, 7 compram. Então, você pode chegar nesse nível, aproveitando o quê? O atendimento e as estratégias de relacionamento. Relacionamento, esses dias eu fui para uma reunião e a moça falou uma coisa assim, ela falou, para mim, venda é dom. É dom. Nasce vendedor, morre vendedor. Quem não é vendedor, não vende. E eu falo assim, para mim, não existe pessoa extraordinária que a gente possa contratar para todas as áreas do nosso negócio. Essa é uma realidade. Você não vai achar pessoas extraordinárias para colocar em cada área do seu negócio. E mais que isso, as pessoas extraordinárias, elas estão montando negócios. Então, o que sobra? Sobra para você as pessoas reais, as pessoas que seguem processos. E aí você precisa do quê? Que essas pessoas façam coisas extraordinárias e não que sejam pessoas extraordinárias. E aonde a gente trabalha isso? Nas estratégias de relacionamento. Estratégia de relacionamento faz com que algo que é feito para todo mundo pareça para aquele cliente que recebeu algo único e exclusivo, algo extraordinário, entendeu? Então você precisa treinar, as pessoas precisam entender como fazer, através de estratégias extraordinárias, o resultado que você quer dar para elas. E, para a gente fechar os 3 pilares, processos. Então, a tecnologia dá alcance. As pessoas, o seu time, você, traz o poder de converter possibilidade em negócio. E os processos? Os processos permitem você escalar, chegar mais longe, tá? Então, vem comigo nessa explicação. Comece fazendo no papel, comece fazendo na mão, não tem problema, tá? A gente chama isso de rascunho, a gente chama isso de MVP, a gente chama isso de teste, não tem problema. Mas quando as pessoas estiverem funcionando bem, aí você pode olhar e falar, poxa, agora eu preciso colocar processo, que é pegar o que as pessoas fazem, transformar na receita, né? Eu gosto muito desse exemplo da panificadora. Então, você contratou um confeiteiro, ele chegou, você é o chefe, você desenvolve aquele bolo maravilhoso que tem fila na sua padaria para comprar, você vai escrever a receita, entregar para esse novo confeiteiro, e ele vai seguir a receita. E aí você vai começar a ter o poder da escala. Por quê? Porque a receita na mão qualquer um faz. Lógico que a primeira vez pode errar na temperatura, é treino. A habilidade vem com o tempo, tá? Não é porque ele sabe que ele vai fazer perfeito. Então, vai dando tempo, vai trazer habilidade. Então, o processo vai trazer para você o passo a passo. Na venda, vai trazer um funil. Funil de vendas é um processo, é um passo a passo. Você lê a jornada do consumidor e desenha o passo a passo que você vai conduzi-lo para dentro da sua conversão. E aí, depois que isso estiver desenhado, você implementa a melhoria contínua. Olha para vocês verem o que eu estou dizendo.
Quando eu faço um processo bem feito, eu estou automatizando o que as pessoas já faziam. Quando eu coloco tecnologia, eu estou automatizando o processo. Entende o que eu estou dizendo? Tem pessoas comprando tecnologia sem ter o processo. E tem pessoas tentando criar processo sem ter a rotina mapeada. Quando fala de venda, vamos falar bem claro. Você tem sim que fazer o papel de buscar o cliente, trazer ele para ter interesse no seu produto, mas primeiro, você tem que saber muito bem o que é o seu produto. Você tem que saber quais são as palavras-chave para vender aquele produto. Você tem que saber quais são as objeções que esse cliente vai ter, para que você possa desconstruir essas objeções e entregar a venda para ele no final. Isso é um processo. Isso é um processo que acontece em etapas. E isso é realizado por quem? Pelas pessoas. As pessoas fizeram? Fizeram. Agora você pega o melhor. Esses dias eu cheguei numa empresa, fui dar um treinamento de vendas, olha que curioso. E aí eu cheguei lá e falei, quem que é a melhor vendedora? Aí me apontaram uma moça. Ela é a melhor vendedora. Tudo que cai na mão dela, ela vende. Então vem cá, como que você vende? Eu falei, mas por que você quer saber? Falei, porque eu vou treinar a sua equipe e a melhor lição que eu posso deixar para eles é que eles façam como você faz. Porque se você conhece o produto, conhece o cliente, está dando certo, eu só preciso ver o que você está fazendo que está dando certo e ensinar para eles. A receita está na sua mão. Você só não escreveu e multiplicou. Então, assim, naquele movimento, óbvio que a gente tem todo um jeito para falar isso, senão a pessoa acha que a gente vai tirar o segredo dela, né? Mas, na verdade, eu fui com todo jeito e essa moça foi promovida a supervisora. Ela não era mais vendedora, ela já tinha que ganhar um pouco mais pela habilidade que ela tinha e pelo poder da multiplicação. Então, o que foi isso? Um processo que a gente implementou, desenhado como fazer, e eu coloquei ela como dona do processo para cuidar do processo. E aí a gente buscou tecnologia para automatizar várias partes do processo para fazer vender mais. Então, qual é o segredo? O segredo é, você precisa de ter um jeito de fazer, automatizar ele através de uma receita. Faz isso primeiro, depois isso, depois isso, depois isso. E aí você olha para cada coisa que é feita e fala assim, pô, aqui eu posso pôr um WhatsApp com resposta automática. Aqui eu posso pôr uma ferramenta de um CRM para arquivar toda a conversa que eu tenho com o cliente. Aqui eu posso colocar uma equipe trabalhando, por exemplo, com uma ferramenta de um número de WhatsApp para a minha equipe inteira. Isso é automatizar. Isso que a gente vai fazer num segundo movimento. E aí os pilares da venda envolvem tecnologia, pessoas e processos. E quais são os passos? Agora vocês podem anotar. O primeiro passo para você implementar esse modelo de trabalho, porque muitas vezes vocês estão aí pensando, legal, o Edinaldo está falando um monte de coisa, mas eu não sei por onde começar. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem clareza de quem são seus clientes? Primeira coisa que você tem que saber, quem são seus clientes? Ou melhor, quem que você quer atender? Para quem que você quer vender? Tá? Não é quem está te escolhendo, mas quem são as pessoas que você se apaixona em atender elas e gostaria de atender todas as pessoas parecidas com ela que existe num raio de 50 mil quilômetros. Mundo inteiro. Brasil. Estado de São Paulo. Eu não sei onde você está. Eu não sei qual que é a área que você quer atender. Mas não importa se você tem um salão de beleza, uma clínica de estética, se você tem uma indústria que faz embalagens, não importa se você tem uma academia, não importa se você é um mentor ou um treinador, não importa, você pode arbitrar as pessoas que o seu produto soa melhor no ouvido delas, porque esse é o primeiro passo, tá? A ideia de que não vai dar para você atender todo mundo. Então escolha quem que você quer atender. Segundo movimento, agora que você sabe quem são seus clientes, você consegue responder a segunda pergunta. Onde eles estão? Seu cliente é um cliente de Google? Seu cliente é um cliente de Instagram? De TikTok? Quer um exemplo? Se você for, por exemplo, uma empresa que vende equipamento assistivo, né, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, ela pode estar procurando no Google, concorda? Uma pessoa que, por exemplo, sei lá, teve que sofrer um acidente, perdeu parte do pé e vai ter que colocar uma prótese.
Você acha que essa pessoa vai procurar o seu produto no Instagram? No TikTok? Ou será que ela está lá na busca do Google procurando o seu produto? Entendeu? Você tem um produto aí que é para revenda, tá? Você quer que as pessoas façam a revenda do seu produto. E aí você fala assim, cara, eu preciso usar uma estratégia de renda extra. Onde que você vai colocar essa estratégia primeiro? Onde que as pessoas procuram como ganhar dinheiro com renda extra? Como que eu posso crescer meu faturamento com segundo negócio? Google. Você pode aparecer no Google como uma opção. Reginaldo, mas também eu posso aparecer no Instagram? Pode. Aí que tá. No seu caso, pode estar nos dois, mas não pode deixar de estar no Google. Você tem que estar nos dois. Mas o primeiro que eu faria era Google. Tem que estar no Google. Você tem que estar bem posicionado no Google. Por quê? Porque você vai fazer busca por necessidade. Quando a pessoa tem uma necessidade, é Google. Quando a pessoa tem impulso, o impulso de consumir, aí é rede social, Instagram, TikTok. Bom, aí a pergunta é, como que você vai agir para atrair esses clientes? Aí vamos lá, você vai fazer anúncio? Você vai, aqui ó, nesse movimento você vai fazer anúncio? Você vai fazer divulgação? Você vai fazer projetos de indicação? Gente, tem um tesouro dentro do seu negócio, você tem uma base de clientes aí, talvez você nem fale com seus clientes, talvez você não faz nenhum tipo de abordagem com os clientes que já comprou de você em algum momento, talvez você não atraia nem quem já é seu cliente, mas está preocupado em buscar cliente novo. Você não traz seu cliente, você não atrai ele novamente, você não atrai o amigo do seu cliente, você não atrai o seu cliente por indicação, por oportunidade. O que está acontecendo? É importante você trazer cliente novo? É, mas comece pela base que você já tem. Você tem que falar com essa galera, tem que trazer ela de volta, tem que vender de novo. E aí, muitas vezes você não faz isso por quê? Portfólio. O seu portfólio não está adequado. Talvez você tenha um produto só, já vendeu, já saturou, seu cliente não quer nem ouvir mais falar de você. O que você tem que fazer? Melhorar o portfólio, dinamizar o portfólio, modificar a comunicação. Quantas pessoas que têm o mesmo produto, só muda a comunicação e vende de novo, cria novas ondas, muda a embalagem, muda a cor, muda a forma de comunicar, muda a, o corte, muda a cor, muda... Como que você pode melhorar esse portfólio? Aí depois o que você vai fazer? Você vai criar estratégias para fazer com que essas pessoas que você está atraindo, porque uma coisa que as pessoas às vezes elas se enganam, rede social, mesmo as pesquisas, num primeiro movimento, às vezes o que ele vai trazer para você é visibilidade. As pessoas vão te conhecer. Num segundo movimento, elas vão comprar. Quem já participou de treinamento comigo, tem alguns treinamentos que eu falo sobre a venda de 2 estágios. Nós estamos falando aqui de vendas de 2 estágios. O primeiro estágio é o estágio onde eu sou conhecido e pego o e-mail dele, o telefone dele por algum argumento, por algum motivo, né? Por alguma recompensa. E o segundo movimento é onde eu vendo. Então, quem é da moda, por exemplo, o primeiro movimento pode ser uma estratégia de produto barato, de liquidação, mas você está fazendo aquilo ali para quê? Para trazer novos nomes para o seu CRM, para que você possa depois vender o produto de preço normal para aquele cliente em algum momento. Então, aqui tem um ponto interessante. A conversão desse cliente ela é fundamental. Você precisa ter todo um processo de aquecimento e depois converter ele. Isso é fundamental. E aí, quando você fizer isso, você vai começar a ter o controle sobre a demanda. E isso aqui num processo de funil é fantástico. Por quê? Porque você, com o tempo e com um ajuste bem feito no seu funil, você consegue falar assim, ó, eu preciso investir R$ 5.000 de anúncio para mim vender 50. Então, se eu investir 10, existe uma probabilidade de eu vender 100. Então, se eu investir 15, existe uma probabilidade de eu vender 150. Lógico que esses números é cada caso, mas o que eu estou dizendo é a proporcionalidade, ela existe. Você pode testar, você vai chegar na sua proporcionalidade, que eu não sei qual é. Mas, por exemplo, tem gente que investe 2.000 e vende 100. Se investir 5, talvez venda 200. Então, é lógico que os números
é de cada negócio. Eu quero abrir a visão de você para entender o seguinte: quando você tem um processo e esse processo é validado, a matemática tem que ser essa. Eu sei que se eu colocar X no topo do meu funil, vai chegar Y de venda na boca do meu funil. Esse é o ponto. Quanto mais ajustado tiver seu processo, mais você vai ter esse controle, tá? Essa previsibilidade. E aí responde um pouco a primeira coisa que eu falei: venda com previsibilidade. Quanto mais eu quero vender, mais eu vou investir em marketing digital. Mais eu vou investir certo, mais eu vou colocar conteúdo na rede, mais eu vou divulgar aquilo que eu faço, beleza? Mas vai chegar um movimento aí do seu negócio em que você vai conseguir prever, né, fazer uma projeção de acordo com a quantidade que você gasta em anúncio, é a quantidade que você vende na ponta ali do seu funil de vendas, tá bom? E aí, com essa matemática ajustada, você vai partir para quê? Para a fidelização do cliente, para o processo que a gente chama de encantar o cliente para que ele compre novamente. E fechamos essa rotina fazendo o quê? Olhando para o portfólio e ajustando ele. Olha para vocês verem o que é. Muito simples. Eu sei quem são os clientes, eu sei onde estão os clientes, eu vou buscar eles. Eu sei quem são, eu sei onde estão, eu vou buscar eles. Com o portfólio adequado, eu vou converter. Quando eu converter, a minha estratégia é fidelizar. Quando eu fidelizar, a minha estratégia é melhorar o mix. Por quê? Porque esse cliente fidelizado, ele vai querer provar de um mix de produto dinâmico, que eu esteja sempre renovando a comunicação, renovando a tecnologia, renovando a forma de entrega, renovando coisas, transformando coisas. Por isso que a sacada do empresário, que eu falei lá em cima, não pode ser aquele que tem medo da mudança, medo do erro. Não pode ser aquele esperançoso ou aquele esforçado. Tem que ser aquele que está em processo constante de transformação. Por quê? Porque a venda vai pedir isso. A venda vai pedir que você esteja constantemente melhorando seu mix. Então, olha para vocês verem como que fica resumido e simples. Se eu tivesse que falar para você aí 7 passos que você deveria fazer no seu negócio hoje, independente de onde você está. Primeiro passo, desenhe uma persona. Não porque persona é uma metodologia perfeita, não, mas é porque muitas vezes querer atingir todos é onde você perde mais energia do seu foco. Querer vender para todo mundo, falar com todo mundo, é onde muitas vezes está tirando você de ter uma performance melhor nas suas vendas. Então, primeira coisa, você vai fazer clareza de quem são seus clientes, de quem você quer atender. Segundo, você vai validar onde esse cliente está, se ele está no Instagram, se ele é uma galera muito jovem, 15, 18 anos, vai estar no TikTok, tá? Você vai agir para atrair esse cliente, você vai agir para ir lá, falar na linguagem dele, trazer ele para ver você, sua marca, seu produto, e para isso você vai precisar dar uma olhada para o seu portfólio e ajustar a comunicação dele, tá? Mas quando você ajusta quem é o cliente, fica mais fácil saber qual é o portfólio. E a gente vai para o quinto passo. Você vai para as estratégias de conversão. Você vai toda a parte de o que eu falo, como eu falo, o que eu mostro, como eu mostro, o que eu entrego, qual é a oferta, que é diferente de produto, né? A oferta muda constantemente, o produto nem necessariamente ele não precisa mudar a todo momento. E aí você vai para a fase de fidelização, que é o sexto passo. A fidelização é onde você vai fazer ele ficar encantado, onde você vai se relacionar com ele, aonde você vai ser presença na vida dele, e depois você vai melhorar o mix. A melhoria no seu mix de produto vai te dar a condição de girar esse ciclo novamente. Tem 3 áreas estratégicas que você precisa olhar. A área do marketing, tá? Que você vai fazer tudo dentro do marketing, escolher, encontrar, atrair e aquecer os papéis do marketing, né? Que é para transformar aquele desconhecido que nunca viu você em uma oportunidade, tá? O marketing faz isso, ele escolhe, encontra, atrai e aquece. Depois o comercial vai fazer o quê? Vai pegar essa oportunidade e vai transformar em cliente. Esse é o papel do comercial. E a entrega? A entrega vai cumprir o que foi prometido
e vai transformar esse cliente num cliente recorrente. Esse é o ponto. Acho que é fantástico falar sobre a venda e os passos, porque a gente tem que olhar para isso e falar o seguinte: eu quero acelerar as minhas vendas. E a aceleração de vendas basicamente passa por olhar para o cliente, olhar para o produto, olhar para o mercado e colocar algumas ações em prática. O grande problema é que às vezes você está olhando para as ações e não está olhando para o grande GPS da sua venda, né? Para o grande direcionador. E o direcionador deveria ser esse. Venda com constância, venda com recorrência, passa por você tomar algumas decisões, tá? Por tomar algumas decisões nesse sentido. Pessoal, eu tenho feito vários trabalhos recentemente, até eu quero pedir licença para vocês aqui para a gente falar um pouquinho disso, mas antes eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta aqui disso que eu apresentei, alguma dúvida aqui com relação a toda essa parte de funil, toda essa parte, já vou respondendo. E gostaria também de partilhar com vocês como que a gente tem feito isso aqui na prática. Porque a teoria é importante, eu acho que vocês, como empresários, têm que conhecer essa teoria, mas é fundamental que vocês entendam como colocar isso aqui na prática. E aí, eu vou colocar aqui rapidinho, só para vocês entenderem, como que a gente pode praticar isso aqui, inclusive juntos. Alguns de vocês que estão aqui nessa reunião já estão nessa jornada aí comigo, a gente já está fazendo alguns trabalhos, né? Alguns, inclusive, fazendo trabalho no 1 a 1, tá? E eu sei que alguns querem um trabalho mais próximo, um trabalho mais individual, tá? Para ter mais visão do próprio negócio, algumas definições estratégicas no seu negócio. E para essas pessoas que querem esse trabalho mais dentro do negócio, mais visão no 1 a 1, aí a gente tem a nossa mentoria premium, né? A mentoria premium que tem poucas vagas, porque eu não tenho muita agenda para esse perfil de trabalho. A mentoria premium que ela tem um formato bem interessante, depois se vocês tiverem, eu vou até colocar aqui vou colocar aqui para vocês o contato. Se alguém tiver interesse em conhecer a mentoria premium, pode chamar aí o meu pessoal e a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá? Então, a mentoria premium, ela tem aquela chance de a gente ir junto, pegar na mão e fazer junto. Mas, olhando o que eu tenho visto nesses últimos meses, eu percebi que muitas pessoas estão precisando só de um empurrãozinho. Muitas pessoas sabem o que fazer, estão apaixonadas pelo próprio negócio, já estão fazendo algumas coisas, mas muitas vezes têm dificuldade com áreas como, por exemplo, definir o próprio funil, definir toda a parte estratégica do negócio, que envolve proposta de valor, envolve também quem são os clientes. Essas áreas em que muitas vezes a gente tem que dar uma saidinha da operação, ir lá para a estratégia e olhar para isso. Mix de produto, esteira de produto, o próprio ecossistema que você tem no seu negócio, se você precisa de uma esteira de 3 fases, se você precisa de um projeto para ampliar o ticket médio do cliente, para vender mais para o mesmo cliente, se você precisa implementar um comercial 2, se você precisa melhorar o seu comercial, seus scripts de venda. Então, todas essas dúvidas têm bloqueado muitas pessoas de se desenvolver. Eu tenho visto isso. E aí, eu criei um plano para que a gente possa fazer isso, porque como a mentoria premium ela tem um valor mais alto, o que aconteceu? Algumas pessoas, poxa, Ginaldo, mas eu acho que não é tudo isso que eu preciso. Por quê? Na mentoria premium realmente é um trabalho mais dentro do seu negócio, é um trabalho mais no 1 a 1, e não é todo mundo que precisa desse trabalho agora, tá? Deixa eu ver aqui. O Carlos está perguntando aqui a respeito da... o que você perguntou aqui, Carlos, é mais fácil você perguntar sim para a equipe. Eu acho que nesse caso seu é a mentoria premium, tá? É. Uhum. E aí, o que eu estou desenvolvendo aqui, eu vou mostrar para vocês, é um plano, tá? Uma nova cara para a mentoria de escala, que a gente pensa em vendas, tá? E que a gente vai passar 30 dias trabalhando dentro do seu processo de vendas. E é uma mentoria que eu fiz ela num preço, assim,
muito bem mais baixo, claro, da mentoria Premium, para viabilizar, tá? Então, são 4 encontros em grupo, ao vivo, onde a gente vai fazer todo o processo, passo a passo, daquilo que eu acabei de explicar aqui, tá? Como que a gente vai colocar todo esse processo para funcionar na empresa de cada um que tiver nesse processo. Então, nós vamos fazer a clareza onde estão os clientes, a gente vai fazer um plano para buscar esses clientes, a gente vai trabalhar a estratégia para converter mais para esse cliente, para fidelizar esse cliente. Nós vamos implementar toda a parte de satisfação do cliente. Por quê? Porque isso é o básico. Com o básico bem feito, o que vai acontecer? Escala nas vendas. Então, vou escrever aqui, que aí, se alguém tiver dúvida, já fica sabendo. Inclusive, as pessoas que estão aqui, que estavam conversando comigo a respeito, eu falei, olha, eu vou ter um modelo que vai servir para vocês. É disso que eu estou falando, tá? Esse é um modelo que a gente chama de mentoria de escala. Ela é temática, porque o foco dela é vendas, e ela vai funcionar da seguinte forma: são 4 encontros, a gente vai ter esse acompanhamento de perto, tá? E, além disso, nós vamos ter aqui 6 meses de plataforma com treinamentos liberados. Então, isso aqui é o que eu estou oferecendo para vocês aí como uma oportunidade, tá? Essa mentoria aqui, ela tem um investimento hoje de R$ 1.997, tá? E eu estou apresentando ela em primeira mão aqui. As pessoas que estão aqui comigo hoje, que tiverem interesse, vão ter uma oportunidade exclusiva, tá? Vocês vão só precisar de chamar aí o meu pessoal para que a gente possa conversar sobre isso. Acabando a reunião aqui, eu já vou colocar no grupo o contato para que vocês possam chamar o pessoal, porque quem fizer a entrada nessa mentoria aqui vai ter 50% de desconto, tá? E vai poder pagar em 12 vezes de R$ 99,70. Então, isso aqui é uma oportunidade que eu estou criando, porque eu vi que muitas pessoas estão com dificuldade de fazer o que tem que ser feito, tá? Então, eu estou colocando essa mentoria aqui, é um trabalho que eu venho fazendo já há algum tempo, a gente já tem resultados com a mentoria de escala. É muito interessante porque não tem mais aquela questão de estar sozinho. Eu vou acompanhar, vou ver o que está acontecendo, a gente vai conversando, vai trocando, depois a gente tem os encontros, onde a gente tira dúvida, ajusta. A única questão é, para entrar nessa mentoria, a pessoa tem que estar disposta a colocar em prática a tudo aquilo que eu vou passar para ela. Eu vou chegar e vou falar, olha, você tem que fazer isso, e a pessoa tem que implementar. Porque muitas vezes a pessoa também entra na mentoria e ela não quer implementar, e aí não tem milagre, né, gente? Mas se você está nesse momento precisando de um empurrãozinho, precisando de uma visão a mais, essa mentoria, com certeza, ela vai te colocar num ponto para implementar isso que eu acabei de passar aqui para vocês, tá bom? Aqui, deixa eu ver a pergunta. Não, é que assim, ó, os 4 encontros, eu coloquei 30 dias, porque os 4 encontros eles vão acontecer de forma quinzenal, então já vai dar mais de 30 dias. Mas muitas pessoas estão com pressa. Então eu coloco 30 dias, que é o tempo que a gente precisa para a gente implementar esse funil com a estratégia tecnologia, pessoas e processos para rodar, e você já começar a ter algum tipo de resultado aí nesse período, tá? Por isso que eu coloquei esses 30 dias. É aquela história, você não sabe se você vai conseguir colocar a mão na massa, vai depender muito da sua disponibilidade, óbvio, mas assim, é aquela história, às vezes você está fazendo um monte de coisa sem visão do que está sendo feito, e isso é tempo, isso é esforço, isso é custo também. Então, talvez esse é o meu trabalho. Quando você pega... Então, essa pergunta aqui sobre o investimento é o seguinte, olha, quando você pega uma mentoria dessa e você divide ela em 12 vezes, dá R$ 2,70 por dia. Então, se alguém tem um negócio e ele precisa de ajuda para escalar esse negócio e ele não consegue R$ 2,70 por dia, provavelmente eu não vou conseguir ajudar ele mesmo a fazer a coisa acontecer, entendeu? A outra pergunta aqui com relação a se vai ter que investir em marketing e outros custos.
Olha, a gente começa qualquer funil de acordo com a sua previsão. Esses dias uma pessoa entrou na mentoria e falou que queria dobrar as vendas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É impossível dobrar as vendas sem fazer investimento em anúncio, tá? De uma hora para outra você quer dobrar as vendas e sem fazer investimento em anúncio, vão te enganar se falar que isso acontece. Então, tudo depende da sua expectativa nesse pequeno, curto espaço de tempo, para que a gente comece a ter resultados, mas óbvio que se você fizer algum tipo de investimento em marketing, principalmente anúncio, você vai acelerar os seus resultados, com certeza, tá? E vai aproveitar até mais a mentoria, porque a gente vai poder usar esse tempo juntos para acertar anúncio, para acertar, inclusive, a comunicação com o gestor de tráfego e tudo aquilo que está por trás aí do seu negócio, que às vezes sozinho ou sozinha você está com dificuldade, né? A gente começa daqui 2 semanas, tá? Mas antes disso, a gente provavelmente vai ter um bate-papo para a gente ajustar isso. Então, mas logo, logo a gente já começa aí. Eu vou deixar aqui a página para vocês, depois vocês podem dar uma olhada também. Bom, 30 dias é suficiente? Deixa eu falar uma coisa. Pela minha experiência, pelo tempo que eu estou atuando, tem vezes que com uma conversa de 1 hora, eu já começo a perceber aonde que a gente precisa ajustar coisas no seu negócio, tá? Então, só da gente estar junto ali, quinzenal, que vai dar quase 60 dias, eu poderia fazer isso com 7 dias. Não porque eu sou o dono da verdade, nada disso, mas é porque tem coisas que são muito simples para quem já vive nesse movimento, né? Vendo as coisas acontecer e tal, a gente está todo dia lidando com isso. Então, quando eu olho e falo, pô, aqui não tem captura de lead, vamos ter que criar uma estratégia de captura de lead, e isso começa a dar resultado, parece que é rápido demais, mas faz parte do processo, é o processo natural. Implementar, que muitas vezes demora um pouco. Mas eu poderia fazer muitas empresas aqui ter mais resultado com 7 dias. 30 dias é mais que suficiente. E a gente ainda vai ter mais que isso aqui para a gente fazer. Exatamente, a Karina já está nessa mentoria. Bom, na verdade, Karina, você está numa mentoria que é um pouco diferente do que essa, mas você pode participar dessa também, tá bom? Depois eu converso com você no individual. A sua é um pouco diferente porque ela é mais abrangente, mas se você quiser focar nas vendas, a gente pode trazer você junto para essa, tá? Toda a parte de vendas, desde definição de quem é o público-alvo, estou respondendo para a Nayane aqui, tá? Definição de seu público-alvo, a persona que está dentro desse público, a sua proposta de valor, quais são os produtos que você vai entregar para essa oferta que você vai fazer para essa audiência, quais são os canais que você vai utilizar, quais são as ferramentas que você pode utilizar para fazer o impulsionamento dessas vendas, quais são as melhores estratégias, as melhores práticas e os primeiros testes, tá? Teste, validação, volta, a gente ajusta, vai de novo. Então, essa mentoria ela é muito prática, tá? E não é. Eu tenho até alguns treinamentos que eu vou dar acesso para vocês participarem, mas o meu objetivo com essa mentoria não é ficar ensinando teorias, é prática, é mão na massa. Eu quero ajudar vocês, inclusive, a olhar para esse investimento como algo assim que foi pago pelo próprio trabalho. Então, tem que ser muito prático, tem que ser muito prático. Tem que ser prático, tem que ser mão na massa, e eu já fiz isso algumas vezes e deu resultado, por isso que eu estou repetindo. A gente repete aquilo que dá certo, ajusta, estou ajustando no preço, que eu já vendi bem mais caro essa mentoria, estou ajustando no prazo e estou colocando os eventos um pouco mais espaçado para que vocês tenham mais tempo para ajustar a rota aí, tá bom? Gisele, eu também não sei. Se você quiser, me chama aqui no particular e a gente dá uma olhada nisso, tá? A gente já descobre juntos aí o que você comprou para que a gente possa seguir juntos também. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ah, legal. Pessoal, é assim, ó, quando vocês me perguntam isso, eu fico até meio assim para responder, mas eu tenho que responder aqui porque é assim, ó. Quando a gente faz a mentoria premium individual, ela tem um foco, tá, em buscar a maestria. O que é a maestria? É ajudar vocês a se tornarem menos, a tornar o seu negócio menos dependente de você.
É claro que a gente vai fazer um processo nas vendas, por quê? Porque quando se trata de vendas, é o departamento muitas vezes que mais toma seu tempo, toma sua energia, segura você no seu negócio e é onde você muitas vezes sofre. Por quê? Porque as pessoas estão ali, muitas vezes elas não entregam. Então não tem como eu falar para você que eu vou te ajudar a ter maestria empresarial se a gente não trabalhar a sua equipe, se a gente não trabalhar com que as pessoas cheguem nisso. Então é bem diferente, tá? É bem diferente e é por isso que é mais caro. Quando eu falo de vendas, o foco é alavancar as vendas, é olhar para os seus números e falar, gente, o caminho para aumentar esses números tem que ser esse, ó, X, Y, Z, e a gente atacar esses pontos, tá? O que vai acontecer no final desse processo? Você vai continuar fazendo esse trabalho de expansão, de crescimento, você vai ter um apoio dentro de um grupo onde você vai fazer perguntas, vai esclarecer dúvidas comigo, e eu vou estar ali pontualmente te ajudando nesses aspectos, entendeu? E além disso, eu estou dando como bônus alguns treinamentos. Por quê? Porque você vai precisar estar se energizando, você vai precisar estar conhecendo, abrindo a sua visão para você continuar aprendendo. Então, eu tentei fazer um produto que não deixasse ninguém sozinho no mercado na tentativa e erro. Então, tem conhecimento? Tem, mas quando eu falo, é porque a pergunta é, você falou que não precisa, não é que não precisa estudar, é porque é mão na massa, é prático, tá? Pega o que tem que ser feito, vai lá e faz. É disso que a gente está falando. A gente não está falando aqui que eu vou falar para você assim, ó, vai lá e assiste o treinamento tal inteiro e volta para a gente conversar. Não, talvez eu te fale assim, ó, assiste a aula X do treinamento, que lá você vai ter clareza sobre essa sua dúvida e você volta aqui para a gente pegar o conhecimento que aí está alinhado e vamos colocar em prática. Isso é vantajoso, isso ganha performance. Isso faz a gente chegar mais longe, entende? Então é disso que eu estou falando aqui. É uma forma de a gente trabalhar com relação a isso. Tem alguém aqui, ó, que está como anônimo. Eu não sei quem é. Esse treinamento eu compro também, Ed? Quem é que está como anônimo? Coloque seu nome aí só para mim saber quem é, porque para mim está como um anônimo, daí eu não sei quem é que está falando comigo, tá bom? Gisele, sou terapeuta, também serve? Explica um pouquinho. Você é terapeuta e tem uma clínica, tem um negócio, ou você trabalha dentro da clínica de alguém? Como é que é? Porque a pergunta é, nós conseguimos trabalhar o seu departamento de vendas? A gente consegue gerar ações de venda? Você tem essa autonomia? Você pode fazer o trabalho de captura de clientes, de expansão dessa base? Eu pergunto porque eu tenho vários clientes que são clínicas, e aí, geralmente, eu faço trabalho com a clínica e a equipe interna vai junto, né? Aí eu estou perguntando, beleza, então você tem um negócio, né? Então isso com certeza faz parte do que a gente faz, sim. Você faz online também ou só presencial? Porque se tiver um trabalho online é fantástico, muita coisa que a gente vai fazer ali, porque ajuda bastante a expandir o alcance do trabalho. Online e presencial, isso é muito bom, muito bom. Acho que dá para a gente somar. Você tem só o atendimento ou você tem treinamentos também? Tem mentoria, alguma coisa desse tipo? Como que é o seu trabalho? Me dá um pouco mais de detalhes aí, que isso pode fazer a diferença para você nesse trabalho, viu? O funil de 3 fases que eu vou ensinar, e em algum encontro a gente pode falar sobre isso também, ele é pensado em mentorias, tá? Ele é pensado em mentorias, os cursos servem para vender a mentoria. Quando a gente monta uma esteira, a gente sempre trabalha curso e mentoria high ticket e o curso como ou downsell ou complementar. Agora eu estou testando uma ferramenta fantástica aqui comigo, e eu acho que isso aqui eu vou passar para todo mundo que é infoprodutor, o pessoal que vende mentorias, o pessoal que também é consultor, mentores. Eu vou passar exatamente os testes que eu estou fazendo, que está dando certo, eu vou multiplicar para a galera. Tem coisa que eu testei, não deu certo, já vou explicar para o pessoal também para não fazer. Isso eu faço tanto lá na comunidade,
A gente também tem a nossa comunidade. Na comunidade eu faço esse... Na comunidade, eu esqueci de falar da comunidade aqui, mas a gente também tem a comunidade, tá, pessoal? Na comunidade tem... Todo mês a gente tem um tema que a gente trabalha lá. Esse mês foi venda, mês que vem são pessoas. E pela comunidade você também tem acesso a algumas informações como essa, tá? Isso é bem interessante. Mas é aquela história. Se você está começando uma linha de produtos, é importante começar direito. Eu ouvi muitas pessoas na tentativa e erro. Às vezes você tem um conteúdo, tem formas de testar o seu conteúdo sem precisar de ficar gravando e depois tendo certeza se vai vender ou não. Então a gente faz o MVP antes, a gente testa para você não gastar tempo. Então tudo isso aí são atalhos que a gente já apanhou e que a gente acaba... Eu até gosto de explicar para as pessoas esses atalhos porque elas acabam sofrendo menos, né? Coisa que a gente já sofreu, elas não precisam sofrer também. Pessoal, esse treinamento aqui também eu vou salvar ele agora e vou deixar ele gravado para quem quiser assistir a regravação e vocês pegarem esses pontos ali que tem que ser trabalhados, tá bom? Acho que aí dá uma clareza legal também porque aquilo que eu estou propondo da gente fazer junto, quais são as áreas que a gente vai atuar, porque é foco bem em vendas e é uma mentoria bem focada no seu funil, no seu portfólio de produtos. A gente vai trabalhar essas áreas, tá bom? Estou parando de gravar aqui e a gente continua aqui. Se tiver mais alguma dúvida, eu posso esclarecer.